Existem pessoas que dizem ao outro: você não vai conseguir me convencer, você não vai conseguir me levar à igreja. Eu nunca vou acreditar nessas coisas de igreja. É falta de conhecimento. Por isso a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o meu povo é destruído porque falta-lhe o conhecimento. Quem convence, quem tem a capacidade de convencer a uma pessoa ao ponto de se converter, abandonar o pecado, dizer que isto é mau, isto é bom, não é uma outra pessoa igual a você. Não. A pessoa tem uma missão de pregar a palavra, de trazer a verdade, dizer que tem que ir à igreja por causa disso, por causa daquilo. Mas quem tem a capacidade de convencer a pessoa e aceitar aquela palavra na qual o outro está lhe pregar, a Bíblia nos confirma no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7 para baixo. Aí nós vamos entender que a Bíblia diz: quem tem a capacidade, quem tem a missão de convencer uma pessoa, até não é a questão de capacidade apenas, é a questão da missão. Essa missão de convencer uma pessoa de abandonar o pecado, aceitar a Cristo como seu Salvador, começar a ir à igreja, fazer a vontade de Deus, não é a nossa missão. Essa não é missão de uma pessoa, é missão do Espírito Santo. Você não vai lutar ao ponto de convencer uma pessoa a abandonar o pecado e ir à igreja. A Bíblia relata isso no Evangelho de João, que é o Espírito Santo que foi dado esta missão. Depois de Jesus partir para onde está o Pai, Ele nos enviou o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos ajuda nós. É o Espírito Santo que convence uma pessoa. É o Espírito Santo que tem esta capacidade. Não é você. É por isso, para de dizer que você não vai conseguir convencer aquela pessoa para ir à igreja. Você não vai conseguir tirar aquela pessoa para o pecado. E outras pessoas também dizem que você não vai me conseguir me levar à igreja. Isso é falta de conhecimento. Nós não lutamos para convencer uma pessoa. Não é a nossa luta. Não é a nossa missão. A nossa missão é apenas pregar a palavra para a pessoa. E o Espírito Santo depois vem para convencer. Esta é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem a missão de pregar a palavra. Não. Você já viu o Espírito Santo a pregar? É você quem prega. Você aprendeu a palavra. O Espírito Santo é que convence a pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Por isso, você sem o Espírito Santo, a pessoa não vai se convencer. Sem o Espírito Santo, a pessoa não vai se convencer. Então, veja o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas já não dependem do Espírito Santo para convencer uma pessoa para aceitar a Cristo ou para ir à igreja. Aceitar a Cristo entre aspas. Mas as pessoas estão a lutar para convencerem uma outra pessoa para ir à igreja, não para aceitar a Cristo. Porque o que estamos a ver hoje em dia? Nós estamos a lutar para convencer uma pessoa para vir à igreja. Vir à nossa igreja. Não para aceitar a Cristo. E esse tipo de pessoa já não trabalha com o Espírito Santo. Imagine lá, no cenário de um jovem que se converteu no mês passado. Hoje já abriu o ministério dele. Já tem brasileiro. Em todos os sábados ele faz as refeições. E a menos de 2 meses, a igreja dele já está cheia. 2 meses até é muito. A menos de 3 semanas, a igreja já está cheia. Quer dizer, na mesma semana que ele começa o ministério, já com o apoio dos brasileiros, a igreja já está full na igreja dele. Cheio de pessoas. Essas pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo, conforme está escrito no Evangelho de João 16, 7 a 8? Não. Essas pessoas foram convencidas por causa da comida.
Venha na minha igreja porque tem comida. Venha na minha igreja porque tem salário. Então, as pessoas estão a ser convencidas pelas outras pessoas por causa das coisas que lá existem. E quais são as coisas que lá existem? É comida, é dinheiro. Não é Jesus, lá não tem Jesus. Lá não tem Jesus. Por isso há muitas igrejas falsas. Não estou a dizer que toda igreja que tem brasileiro é falsa. Ou toda igreja que tem apoios externos é falsa. Só que o padrão, vocês abandonaram o padrão. O problema é este, vocês abandonaram o padrão. Jesus primeiro iniciou a obra. Depois surgiram patrocinadores, apoiantes da obra. Da Maria Madalena, esposas de grandes chefes, de governadores, não sei o que, começaram a apoiar o ministério de Jesus. Mas Jesus, antes de iniciar o ministério, não procurou apoiantes financeiramente. Agora, o que acontece hoje em dia? Antes de iniciar o ministério, as pessoas já procuram apoiantes. Quem pode ajudar a esse ministério? Já dá para ver que aí o foco não é Jesus. O foco não é Jesus. Existe outro grupo de pessoas que convence por causa das coisas que lá tem, além de comida e dinheiro. Outros têm milagre na nossa igreja. Na nossa igreja, há cura lá. Vamos na nossa. Levamos as pessoas, não apresentamos a elas Jesus. Levamos as pessoas, não apresentamos elas a Jesus. Apresentamos o milagre. Apresentamos comida. Apresentamos dinheiro. Líderes, a nossa missão, a tua missão como líder, não é de dizer à pessoa, vem na minha igreja, lá tem milagre. Vem na minha igreja porque lá é a igreja certa. Vem na minha igreja porque lá tem dinheiro. Vem na minha igreja porque lá tem saco de arroz. Quando você fazer isso, está a entrar no lugar do Espírito Santo, de querer convencer uma pessoa para estar na sua igreja. Esta não é tua missão. Esta é a missão do Espírito Santo para convencer uma pessoa. Prega a palavra de uma forma justa, genuína. Prega a palavra de uma forma justa e genuína. A pessoa vai se converter através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence uma pessoa. Não pare dessas coisas. Você não vai conseguir convencer, irmão José. Você não vai conseguir mesmo levar aquela pessoa para a igreja. Não. Não se engane. É o Espírito Santo que convence. Pare de criar mecanismos para convencer uma pessoa. É perca de tempo. E se for a lhe conseguir, não é para Jesus. É para a sua igreja. É para você ter mais pessoas. A nossa luta não é de encher as pessoas dentro da igreja, mas sim é de levar as pessoas a Cristo. Então, quando você vem com bonitas palavras, papos para convencerem a pessoa para a sua igreja, você está a sair do padrão de Cristo. Porque quem convence a uma pessoa é o Espírito Santo, não é você. Então, não lute, não jejue, não ore a fim de poder convencer uma pessoa para vir à sua igreja. Esta é a missão do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence uma pessoa do pecado para Cristo. É o Espírito Santo, não é uma pessoa. Então, para com essas coisas. Você também que ainda não conhece Jesus,
Para de dizer que vocês não vão me conseguir me levar à igreja. Vocês não vão me conseguir me levar a esse vosso Cristo. Para. Porque se chegar o seu dia, o Espírito Santo te visitar, você não vai se rebeliar. Nós conhecemos pessoas que não acreditavam em Jesus. Hoje tem grandes testemunhos. Tem grandes testemunhos. Pessoas que não criam nessa coisa de igreja. Não acreditavam. Não andava atrás dessas coisas. Hoje são grandes pregadores. Hoje são grandes líderes. Porque o Espírito Santo chegou na casa dessa pessoa. Quando o Espírito Santo chega na sua casa, você não vai resistir. Você não vai resistir. Deixa que o Espírito Santo visite as pessoas. Líder, deixa o Espírito Santo visite, convence a pessoa. Não é você que vai convencer. Não. Deixa disso. Paz de graça. Deus abençoe.